Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e em nome da Secretaria da Educação do Paraná, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. E hoje, o nosso tema, Civilização Reino Kush da África, um tema, de certa maneira, nem tanto abordado, mas que hoje nós vamos lançar as luzes e trazer a vocês esse conteúdo que espero que todos vocês participem. Embarquem nessa comigo, vamos lá. Nosso primeiro tema, então, objetivos das aulas. Vamos reconhecer as características culturais e legado do Reino Kush e identificar a participação histórica do Reino de Kush na Antiguidade. Primeiramente, nós vamos trazer para vocês aqui, afinal de contas, você conhece a história de um povo africano, vocês podem até comentar comigo da aula passada, poxa, estudamos o Egito Antigo? Sim. Também poderíamos hoje, a ideia nossa é para trazer a vocês uma civilização que também está na África, que aliás está ao lado do Egito, nas margens do rio Nilo, mas acaba sendo relegada a essa civilização sempre em um segundo plano. Vamos desconstruir essa ideia, vamos valorizar inclusive a cultura dessa civilização Kush e tentarmos entender quais foram os motivos que colocaram uma civilização esplêndida, que inclusive chegou a dominar o Egito Antigo, chamados faraó negros. É um momento cereja do bolo da nossa aula, a gente está brincando durante as nossas aulas, momento muito bacana da aula, e daí nós vamos fazer esse estudo para começarmos a entender por que existem também esse trabalho da história, essa luta também da história em colocar o Reino Kush como se fosse uma civilização em segundo plano, frente ao Egito que está ao lado. Aqui eu vou lançando para vocês umas outras perguntas. Qual a relação entre o Brasil e os povos africanos? Então ficamos assim. Por que estudar história? Poxa vida, professor, o que eu aprendo aí conhecendo um pouco do Reino Kush? O que isso interfere aqui na minha vida? Eu, um aluno do primeiro ano, no Paraná, no país chamado Brasil, por que eu poderia e por que eu deveria conhecer a história do Reino Kush? Observem essa imagem junto comigo. Galera aqui do estúdio dando aquele foco especial comigo. Famosa imagem Johannes Rugendas de 1830, uma pintura de um navio negreiro, é o nome da pintura, inclusive, navio negreiro. Observe os detalhes com o professor Roberto, né? Os africanos, esses trabalhadores que vieram para o Brasil, as condições que eles estão dentro dessa galé, dentro dessa espécie de um porão, né? Um porão, na verdade, um sótão, né? Dentro do navio, as condições deles. Vejam que dá para vocês conseguirem identificar algumas correntes na parte inferior aqui da obra. Existe um senhor vestido com uma característica europeia, que ele está com uma espécie de um lampião. Então significa que essa galé, nessa região, esse sótão do navio negreiro, é uma região muito escura, porque ele precisa iluminar. Então aqui você também observa a situação degradante que vinham, situação tão humilhante, tão complicada que vinham os primeiros africanos a trabalhar no Brasil. Né? Então aqui está a história dos africanos que foram escravizados e trazidos ao Brasil. Está aqui o nosso tema, vamos ler comigo, presença negra. No continente americano, o Brasil foi o país que importou mais escravos africanos. Entre os séculos XVI e meados do XIX, vieram cerca de 4 milhões de homens, mulheres e até crianças. O equivalente a mais de 1/3 de todo o comércio negreiro. Agora, no seu caderno, vamos trazer essa discussão. Qual a ligação nossa com a África, do povo, da formação da nação brasileira? E eu lanço a pergunta com vocês agora, aí em casa, com um caderno, fazendo os estudos com a gente. Qual a importância de se estudar a história da África? Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos corrigir essa junto com vocês.
E aí, galera, responderam? A pergunta que nós lançamos aqui, para o seu caderno, momento aí para vocês acompanharem, inclusive, a aula, qual a importância de se estudar a história da África? E eu acrescento, inclusive, qual a relação da história da África com o nosso país, com a nossa vida, com a nossa história. Tanto a imagem quanto o texto apresentam a vinda dos africanos escravizados para o Brasil. Portanto, estudar a história da África é importante para conhecermos os antepassados de africanos que vieram ao Brasil. Agora, o professor Roberto comentou, o Reino Kush é uma civilização fronteira, diga-se de passagem, ao Egito. Vocês tiveram essa aula 4, aula Egito Antigo, e nós vamos agora entender que apesar da sua fronteira, apesar da língua e cultura completamente diferente, muitos pontos vamos poder dialogar entre a civilização do Egito Antigo e a civilização Kush, ou Núbia, como eles eram por causa da região que eles estavam, eram chamados também de povo da Núbia, né? E a partir daí nós vamos começar a contrapor, comparar e ver as diferenças e semelhanças, inclusive, entre os dois. Aqui nós estamos vendo hoje a atual região do Reino Kush, para vocês se situarem geograficamente, né? Ou seja, no espaço, onde que estamos, do que nós estamos falando? Estamos falando da África, estamos falando de uma civilização do lado do Egito. O Egito atual está na parte norte, a parte sul estaria, no caso, né, o Reino Kush. Hoje o atual país é o Sudão. Nós podemos colocar um momento mais característico de independência dessa região, século XV, tá? Mas o auge, o momento que eles mais dominaram, que inclusive tiveram domínio sobre o Egito, inclusive, nós podemos pegar 785, e seu declínio somente depois de Cristo. Olha que interessante. Até mesmo o Egito, nós temos a história, né, do segundo triunvirato, quando Marco Antônio arregou, como diz o outro, e a Cleópatra também, a última rainha do Egito, que marca o fim da independência do Egito, a independência política e o domínio do Império Romano. Então, se pensarmos bem, inclusive o Egito sucumbe antes, e o Reino Kush vai permanecer existindo até o século 350 depois de Cristo. Temos duas cidades que nós vamos estudar em destaque, cidade Meroé e Napata. Aqui está comentando que elas são uma civilização que surgiram, que se desenvolveram nas margens do rio Nilo, a mesma do Egito Antigo, não é? Aliás, o rio Nilo nasce na parte sul e vai desembocar no mar Mediterrâneo. É que nós temos uma visão de mapa, né? Uma caracterização, uma representação cartográfica que mostra o mapa de baixo para cima, como se, na verdade, como se parecesse que o rio está descendo, mas, na verdade, o planeta ele está desta forma, o planeta está dessa maneira, a esfera, pelo amor de Deus, a esfera chamada Terra, e aqui está a parte do rio Nilo, e ele desemboca, né, na parte do mar Mediterrâneo, então, na verdade, sul, cortando toda a Núbia, cortando o Egito, até chegar no mar Mediterrâneo. Região desértica, desertíssima, diga-se de passagem, muito seca, muito árida e, claro, né, mesma técnica de plantio, mesmo desenvolvimento de agricultura que os egípcios do lado do rio Nilo, como vocês vão ver nos próximos slides agora. Aqui está uma imagem atual, uma fotografia, região de Assuão, também nas margens do rio Nilo. Veja uns detalhes parte esquerda quanto à direita da fotografia, muito seca, uma região muito desértica, muito árida. E é o rio Nilo que possibilita o desenvolvimento humano naquela região. É praticamente impossível imaginarmos um povoado, uma vila, uma cidade como essa desenvolver, né, numa região do lado praticamente do deserto do Saara. Aqui está uma fotografia atual mostrando como que seria uma região do Reino Kush. A região de Assuão, inclusive, também foi parte do Reino Kush, da Núbia. Aqui nós temos mais uma imagem para deixar bem claro para vocês o espaço geográfico do Reino Kush.
Olha como eles estão bem próximos, inclusive, do mar Mediterrâneo. A cidade de Napata, do lado esquerdo do Rio Nilo. Aqui, ó, galera do estúdio vai dar aquele foco especial para nós vermos bem o ponto aqui de Meroé, que ele está na cidade do lado direito do Rio Nilo. Aqui apresenta que o reino Kush chegou a conquistar o Egito no século VIII. Daqui a pouquinho vamos falar sobre os faraós negros da história. E até curioso, mas por que faraós negros? O Egito também não é negro? É isso que nós vamos discutir hoje. E ao sul do Egito, a cidade de Meroé, como está sendo mostrado. Aqui, então, também pode ser chamado Império Cuxita, Reino Cuxita, ou Cuxitas, né? Seriam assim como eles eram chamados. E essa proximidade com o Rio Nilo, na parte alta, vocês conseguem observar com as cidades de Mênfis, Tebas, principais cidades do Egito Antigo. Vamos para a interação com vocês aí. Primeira pergunta, de acordo com as imagens, o Reino Kush se desenvolveu em qual região? Qual era, a segunda pergunta, qual era a civilização vizinha do povo cuxita? Quem prestou atenção, quem registrou aí, tá fácil, daqui a pouquinho nós voltamos e vamos corrigir essa junto com vocês.
E aí, galerinha do primeiro ano, responderam? Vamos lá. De acordo com as imagens, o reino de Cush se desenvolveu em qual região? Qual era a outra civilização vizinha do povo cuxita? Respondeu correto. Quem colocou? Na África, atual país Sudão, aliás, um país de majoritariamente islâmico, nas margens do rio Nilo. E a outra civilização vizinha, que aliás vocês já estudaram, os egípcios. Religião Cush. Então, nós temos, os cuxitas também eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, alguns inclusive eles socializavam deuses egípcios, então nós temos uma representação divina antropomórfica e animalesca, com deuses cabeças de animais, com corpos humanos, alguns eram principais e também mudaria, dependendo da região. A cidade de Meroé, por exemplo, adorava uma espécie de deuses, né? Inclusive o deus Atom, né? Detalhe para o deus Atom. Já a cidade de Napata já tinha um outro panteão. Vocês sabem o que significa a palavra panteão? Anotem aí no caderno. Uma espécie de altar da antiguidade, onde nós colocamos os deuses que cada civilização acreditava. Esse panteão, vamos chamar então o conjunto de deuses que os povos da antiguidade acreditavam. Troca cultural com o Egito Antigo, como o professor Roberto comentou. Acreditavam na vida após a morte, lembram da história das múmias? Só que aqui, as famosas pirâmides da cidade de Meroé, né, fala-se mais de 200, 300 pirâmides da cidade de Meroé, não era para qualquer pessoa do reino Cush. Eram os governantes, chamados reis, né? Mas também tinha o período dos faraós negros, daqui a pouquinho vamos falar sobre eles. E sacerdotes. A maior parte da população, os camponeses, viviam de uma maneira muito humilde, muito pobre, e eles não tinham essa condição de ter pirâmides, de serem mumificados. Aliás, mumificação é um processo caro, não era para qualquer um. Ter pirâmide, que também era um símbolo de poder, quanto maior a construção, era uma espécie de ostentação do poder do governante, do rei, do sacerdote. Acreditavam na vida após a morte, enterravam múmias de reis e sacerdotes em pirâmides. Quem não assistiu na aula Egito Antigo, volta lá, aula 4, o professor Roberto falou como que era o processo de mumificação no Egito Antigo. Vale a pena aí vocês retornarem aí, fazer um merchan aí da aula passada. Deus da guerra, Apedemeque, vocês podem pesquisar, quem tem acesso, vocês vão acabar encontrando, aliás, outros tipos de forma de expressão, até Apedemaque, o professor Roberto acabou encontrando, depende, é uma questão de tradução mesmo, tudo bem? Mas é o Deus principal, é um Deus da guerra, é uma civilização guerreira, apesar de ser majoritariamente a sociedade formada por camponeses, né? Mas seus valores, né? Ética, moralidade, baseado na guerra, não por acaso, o principal Deus, Apedemaque, ou Apedemeque, ele é um homem com cabeça de leão, foi representado em alguns palácios, algumas pirâmides no reino Cush, como duas cabeças com 4 braços, e os especialistas comentam que essa mudança, essa forma de representar diferente, pode ter sido uma influência com a civilização indiana. Olha que loucura! Nós estamos falando da África, né? Uma aproximação, porque eles também têm um forte comércio, porque é uma região rica em ouro, desde a época do reino Cush, e eles acabavam com essa troca cultural com outras civilizações através do comércio, trazendo essas características diferentes, provavelmente aquela ideia da deusa Shiva, o deus Brahma, né, o deus da civilização da religião hindu, dos indianos, pode ter interferido, pode ter influenciado na forma de representação do deus Apedemeque. Aqui ele apresenta só apenas 2 mãos, uma cabeça, mas encontrei, vocês podem pesquisar, alguns relevos, né, pinturas, espécie de imagens marcadas, né, cravadas nas pedras, né, com talhadeira. Isso é um relevo. Os cuxitas eram politeístas, acreditavam em vários deuses, inclusive como Amon. Amon também é um deus egípcio. E o rio Nilo é um deus rio. Olha que caracterização que nós chamamos de divinização da natureza, aliás. Você pega elementos da natureza e diviniza. Pega o leão, pega o sol,
pega a lua, pega o rio e transforma em deuses, né? Uma divinização da natureza. Formas animais, antropomórficas, homem, mistura de homem com animal. Agora é com vocês. Hoje estamos bem aí participativo, interacionistas aí junto com vocês e vamos lançar mais uma pergunta. Como era a religião no Reino Kush? Para que serviam as pirâmides da cidade de Meroé? Daqui a pouquinho voltamos e vamos corrigir essa junto com vocês. Voltei. Galerinha do primeiro ano, o que vocês responderam? Como era a religião no Reino Kush? Podemos colocar que eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, apesar que tinha em destaque o deus Apedemek, ou Apedemak,
tinha uma divinização da natureza, como o chamado Rio Nilo, Deus Rio, como também podem colocar que eles eram zooantropomórficos. No slide passado, vocês tinham prestado atenção, o professor Roberto explicou a ideia de animais com corpos de seres humanos. Para que serviam as pirâmides? Acreditavam na vida após a morte, não era para qualquer um, né? Faraó, ou no caso os reis, né? Ou seja, os reis e sacerdotes, e sempre a ideia do simbolismo do poder. Quanto maior a pirâmide, quanto maior o sarcófago, vamos chamar assim, a tumba, a riqueza guardada, colocada junto com o rei, representa o poder terreno e o poder do governante. A ideia da múmia, porque eles acreditavam que iriam reutilizar, inclusive, o corpo no mundo pós-morte. Por isso acreditavam. Muito material, muitos escritos, muitos papiros. Papiro é uma planta. E confesso que quem puder, quem tiver acesso, pesquise aí na internet imagem da planta papiro. Vocês vão falar assim, poxa, mas eu tenho isso na minha esquina de casa. Eu também, eu concordo com você. Eu achava que era uma coisa que só tinha no Egito, né? Ou no Museu Rosa Cruz, mas eu também tenho lá na minha cidade, região metropolitana de Curitiba, em Pinhais, eu volto e meio, passo nos terrenos baldios, eu falo, isso aqui é um papiro. Realmente é uma planta que acabou se adaptando bem ao clima aqui, apesar de ser de região africana e seca. É dessa planta que faziam o papiro, né? Só para explicarem por que eu comentei. E o Reino Kush nós temos pouca coisa escrita, sabe? Os egípcios, quando conseguiram reconquistar o poder, a autonomia e expulsar, inclusive, a Núbia, os cuxitas que tinham dominado o Egito, eles acabaram destruindo muitos monumentos, escrita, o que tinha de documentação do Reino Kush, até com uma ideia de luta mesmo da memória. O que os egípcios querem é que continue a memória deles valendo, prevalecendo sobre os cuxitas. Muitos monumentos, imagens de reis e governantes cuxitas foram quebradas o rosto, as mãos e os pés, com uma ideia de vandalismo da antiguidade. Não foi hoje quebrado, foi quebrado há 4, 5 mil anos atrás, 3 mil, 2 mil anos atrás. Pra vocês terem uma ideia, 3 mil anos atrás, desculpe. Foi quebrado com uma ideia de vandalismo mesmo, para que fosse, né, excluído da história do Egito. Política. Chegaram a dominar o Egito e unir com a Núbia. Então, os cuxitas chegaram a dominar o Egito por 52 anos, chamados faraós negros. Mas, professor, o Egito também não é na África, não são africanos? Por que são chamados de faraós negros os cuxitas? Realmente, nós temos muitos relatos de gregos, mesopotâmicos, que comercializavam ouro, marfim com os cuxitas, porque tinha elefantes na região, e também o ferro, outro minério também extraído nas minas cuxitas. E havia um comentário assim, nossa, mas eles têm uma marca de pele assim bem mais negra que os egípcios, né? Como se fosse uma coloração, uma pigmentação mais escurecida ainda em relação aos egípcios. E os próprios egípcios também comparavam eles, dizendo que tinha uma coloração mais escura ainda. Então, por isso que eram chamados de reis faraós negros. Os reis eram escolhidos pelos chefes militares, líderes de clãs, sacerdotes de Amon. Sucessão do trono era ao irmão e não ao filho, como no Egito. Então aqui tem uma característica que só tinha no Reino Kush, apenas ao irmão que era feita a sucessão, o irmão mais velho e assim por diante, e não ao filho do governante. Política. Haviam as Candaces, que eram uma espécie de rainhas guerreiras, uma espécie de mães conselheiras, também sacerdotisas. Elas tinham um poder político muito interessante. Tradições matrilineares, então os Núbia, né, a civilização cuxita, eram matrilineares, a mulher tinha um papel de destaque na sociedade, de muito respeito, chamadas rainhas-mães. Eram também sacerdotisas de Amon, e também tinham dentro de seus poderes, as Candaces eram também chefes políticas, religiosas e até militar, eram guerreiras. Eu sei, parece coisa de Wakanda, vocês ficam imaginando aquelas mulheres guerreiras, eu confesso a vocês que eu também parti para essa linha, né, do Pantera Negra, quando imaginei as Candaces há 3 mil anos atrás, eu deparando com uma guerreira cuxita. Eu que não queria enfrentar uma guerreira dessa não. Como era a religião
no Reino Kush. Aqui vocês têm então o slide daquela aula passada, falando que eles eram politeístas, e aqui que eles enterravam reis sacerdotes porque acreditavam na vida após a morte. Economia. Tinha um intercâmbio comercial com povos do Mediterrâneo, especialmente gregos, romanos, palestinos, região com muitas minas de ferro e ouro, e inclusive a palavra Núbia. Tem alguma aluna aí chamada Núbia? Sabia que seu nome significa terra do ouro? Olha que coisa linda. Eu confesso que eu fiquei emocionado quando descobri a origem da palavra Núbia. Principais atividades econômicas: pecuária, mineração, ouro. Usavam, inclusive, o hieróglifo também. Deixa eu corrigir aqui. Núbia, em hieróglifo, significa a terra do ouro, tá bom? Na agricultura, muito forte, o sorgo. Daqui a pouquinho vamos mostrar uma imagem o que significa sorgo. Não é tão comum aqui no Brasil, né? Mas na África, inclusive, tem países que é a principal fonte de alimento, e até hoje. Abóbora e tâmaras. Camponeses, principal grupo social, o professor Roberto comentou dessa pirâmide social. Havia, sim, escravos, mas temos um maior grupo, eram camponeses. Tem-se muito pouco sobre eles, porque não se escrevia sobre a população, né? Deixavam mais apenas escritos em palácios, pirâmides para os governantes e reis. Seus corpos não eram mumificados e pouca fonte escrita no Reino Kush, como o professor Roberto falou. Aqui tem uma imagem de sorgo, tá? Ele é utilizado para farinha, então ele é um cereal considerado o quinto cereal mais consumido no mundo, o sorgo, né? Ele perde apenas para o trigo, para a cevada. Ele é muito bom porque ele resiste ao calor e à seca e também ajuda nas áreas irrigadas, né? Se fazer plantios em lugares muito secos, ele pode ajudar a adubação da terra, para umedecer também a terra para outros plantios. Uma estratégia muito bacana. É com vocês. Próxima pergunta aqui. Quem eram as Candaces? Comentei. Daqui a pouquinho voltamos e corrigimos essa junto com vocês.
Voltei novamente, é com vocês. Quem eram as Candaces? Falamos sobre as rainhas mães, guerreiras, né, chefes políticas, religiosas, inclusive sacerdotisas do templo de Amon, que no Egito era também representado como uma imagem de Deus, Sol, né? Eu sei que lembra mais o Horus, mas há determinados momentos, em determinados lugares do Egito e da Núbia, Amon é representado como o Sol também, não se preocupem. E respondeu correto, quem colocou a letra B, eram rainhas guerreiras, sacerdotisas de Amon. Com vocês novamente. Quais uma das principais atividades econômicas do reino Cush e que dá o nome de Núbia? É com vocês, daqui a pouquinho nós voltamos para responder essa junto. Fala, galerinha do primeiro ano, o que vocês responderam? Quais uma das principais atividades econômicas do reino Cush
e que dá o nome de Núbia, respondeu correto. Quem colocou a letra A, mineração do ouro. Aliás, a palavra Núbia em hieróglifo, né, em egípcio, significa terra do ouro. Coisa muito linda, aliás. Desejar agradecer a todos vocês por ter estudado com a gente essa. Aliás, o professor Roberto também estuda junto com vocês, estou aprendendo muito junto com vocês. Aproveitar e agradecer a participação de todos os professores que dão muitas dicas, ideias com a gente na aula. E, puxa vida, de coração, bom estudo a todos vocês. Foco, força, fé. Até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado!